Bem, olha, os dados dos clientes são ativos cada vez mais importantes para as empresas. O desafio é utilizá-los com eficiência. E é sobre isso que vamos conversar agora com um especialista no assunto. Aqui comigo, Jean Mosker, que é gerente de operações da Zalp Digital. Bom dia, Jean, tudo bem? Muito bom dia, Sebastião, e todos que nos ouvem. Muito bem. Já a gente está falando aí, quando fala de dados, de um processo de jornada de dados. Quero que você me explique o que caracteriza a jornada de dados, o quanto ela é importante. Muito bem. A jornada de dados vai falar justamente dessa transição entre você pegar aquele dado e trazer informações relevantes para o seu negócio. Então, a jornada é justamente todo esse ciclo, que pode ser desde a tua planilha de Excel, onde você tem alguns dos seus controles, quanto os seus sistemas, de clientes e todos os outros aspectos do seu negócio. Então, como que você transforma isso em valor para o seu negócio e, por vezes, descobrindo valores escondidos dentro desses dados, A jornada fala justamente de todo esse processo, que além de ter que ser feito de maneira muito bem pensada e eficaz, ela precisa também pensar quem que vai acessar esses dados, quem que não pode acessar esses dados, para que ele gere o valor devido e também não infira em problemas para aquela empresa. Então, a jornada de dados vai falar sobre todo esse processo de armazenagem, de coleta desses dados, de gestão desses dados e, por fim, a utilização, visualização e, por vezes, geração de novos negócios para a empresa. Então, dentro desse processo todo, você havia separado, eu li sobre, algumas dicas de como acontece esse processo, por onde começa e até onde vai. Diga para nós quais são essas etapas. Vamos lá, elas podem variar dependendo de como você está estruturando e o propósito que você quer dar a eles, porque os dados eles podem ser tanto para maximizar aquelas informações que você já sabe do seu negócio, trazendo informações externas, que a gente chama de enriquecimento, mas ele pode ser até mesmo de uma coleta de informações que você já tem dentro da sua empresa. Então, ele começa geralmente ali pela coleta desses dados, depois você vai transformá-los, porque por vezes você tem que transformar ele para que ele seja processado, para que ele seja armazenado, somente aquilo que você gostaria. Você precisa, então, ter a gestão dessas informações para que as pessoas adequadas as utilizem e não dar esse direito para pessoas dentro da sua organização também é limitar a utilização dos seus dados. Então, você precisa ter uma gestão que a gente chama de dados, uma governança de dados, para potencializar esse uso. E depois você vai ter, de fato, a utilização, que pode ser o fornecimento, a venda, inclusive, de dados que você tem do seu negócio para outras empresas, que podem utilizá-las para outros fins. Você pode utilizar para definições e decisões estratégicas da sua empresa, os famosos business intelligence, os analíticos que a gente cria com visualizações, e eles podem também alimentar outros sistemas que você tem dentro do seu ecossistema para trazer algumas vantagens e insights para as pessoas dentro da sua empresa tomarem decisões mais simples e operacionais. Então, existem várias etapas, é um mundinho toda essa área de dados, onde ali dentro você precisa escolher e saber tratar muito bem qual etapa você vai gastar mais tempo, gastar mais dinheiro para que você tenha um retorno adequado para aquilo que você pode investir também. Quando a gente fala de retorno aí, é produtividade mesmo, É conversão em vendas, talvez, no varejo, trazendo isso para o varejo, Uhum. Perfeito. Nós vamos ter casos muito clássicos, do varejo, onde empresas conseguem, por vezes, em tempo real, proporcionar e indicar novos produtos para aquele seu cliente, para que ele não saia do seu sistema, você não perca aquela venda. Então, você pode estar falando de maximizar as suas vendas, mas você pode estar falando, inclusive, de providenciar esses dados para uma outra empresa, Então, você pensando assim em como os seus dados do varejo podem ser utilizados para um outro segmento, ele pode ser vantagem, como você pode utilizar a venda de roupas para bebês e fornecer isso como insights
para pessoas que vendem fraldas, né, para uma farmácia local. Então, por vezes, existem negócios escondidos dentro dos dados de uma empresa que fornecem novas fontes, inclusive, de rentabilidade, né, para aquela organização. E não se engane, isso também se aplica a pequenos e médios empresários. É bom atentar também para tudo isso, né, Jean, na legislação sobre os dados também, que é preciso ficar atento, observar, enfim, procurar talvez um jurídico para saber elaborar ou utilizar bem dos dados também. Jean, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, sucesso aí no seu trabalho. Obrigado você. Seguimos, vamos fazer